Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Temos que entender a diferença entre o que eu chamo de nosso ser e o nosso fazer. Meus filhos são meus filhos, não importa o que eles façam. Você já disse para um de seus filhos: eu quero que você saiba que não importa o que você faça, eu sempre vou amar você. Alguém já disse isso para seu filho? Por que falamos isso? Porque nós queremos que eles tenham uma confiança em nós, de que não precisam ser perfeitos, e mesmo que façam bagunça e cometam erros, ainda que sejam erros graves, nós estamos comprometidos e nós estamos determinados. Talvez eu não goste de tudo que você faça, filho, mas eu sempre vou amar você, sempre te amarei. Bem, se podemos dizer isso como pais humanos, o que estará Deus tentando nos dizer? Eu sempre vou te amar, não importa o que você faça, não importa quantas vezes você faça bagunças, eu estou determinado, eu estou comprometido. Nós vamos resolver isso juntos. Amém. Não é ótimo saber que você não tem que resolver por si mesmo, que Deus, Ele nunca vai desistir de você? E se você sabe quem você é em Cristo, sim, eu não faço tudo certo, sabe? E não fale comigo, Satanás, sobre aquilo que eu faço. O que eu faço não é da sua conta, isso é entre eu e Deus. Mas eu sei quem eu sou. Em Romanos capítulo 1, versículo 17, há uma escritura que diz que existe uma justiça encontrada na palavra de Deus, a qual nos leva de fé em fé. Uma justiça encontrada na palavra de Deus, a qual nos leva de fé em fé. Pois no evangelho da justiça que Deus nos atribui, não a ganhamos, Ele a dá, é revelado a nós tanto pela fé como levando a fé. Então, pela fé recebo que eu sou a justiça de Deus em Cristo, e depois saber quem eu sou, isso me permite até mesmo dar um passo de fé maior. Estão comigo? Mas nós nunca vamos ter coisa alguma se ficarmos gemendo: oh Deus, se você apenas ajudar-me. Bem, Ele não quer apenas ajudar você. Ele quer fortalecer você, empoderar você, elevar você. Ele dá uma vida especial. Não fique satisfeito com apenas o suficiente para continuar caminhando. Saiba quem você é em Cristo. Corra com ousadia ao trono, em nome de Cristo, e seja atendido. Agora, nem sempre acontece imediatamente, há uma espera às vezes, e é bem aí que nós ficamos chateados, não é? Bem, eu pedi, mas nada aconteceu para mim. Bem, não acaba até acabar e ainda não acabou. E toda vez que o inimigo diz que nada está acontecendo, você só precisa dizer: Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Então, Joyce, se eu pedir a Deus para mudar-me, Ele vai mudar-me ou eu tenho que continuar tentando fazê-lo sozinho? Quantos de vocês tentaram se mudar de muitas maneiras diferentes, hein? Oh, meu Deus, se vocês tivessem alguma ideia de quantas vezes na minha vida eu tentei ficar quietinha. E o quanto eu tentei ter uma personalidade mais meiga. E desse modo, então, não ser tão acalorada e nervosa. E isso simplesmente não funciona. Eu simplesmente não posso ser ninguém além de mim. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Eu acho que foi há uns 27, 28 anos atrás, quando eu vi esta escritura pela primeira vez. Eu pensei que eu tinha morrido e ido para o céu. Mas Ele nos concede maior e mais graça, poder do Espírito Santo, para subjugar completamente esta tendência maligna e todas as outras. Por isso Ele diz: Deus se opõe aos orgulhosos e altivos, mas Ele dá graça continuamente aos humildes.
Agora veja isso, aqueles que são humildes para recebê-lo. A ajuda para mim. A graça. E mais graça. Graça suficiente para um caso especial. E confia em mim, eu era um caso especial, sabe? Eu não tinha apenas aqueles problemas comuns normais, eu tinha grandes e velhos problemas. Não tinha um ou dois, eu tinha um montão. Graça para mudar-nos. Joyce, tem certeza de que é disso que está falando? Certo, olhemos para alguns lugares, vejamos se posso convencê-los. Quem vai mudar você? Jesus. E você vai ter que esperar por ele para fazê-lo, mas, entretanto, você pode não gostar muito. Porque não conseguimos suportar quando não podemos ter as coisas na hora que queremos. E quer saber, Deus mudou-me ao longo dos anos. Eu realmente me tornei bastante legal. Muito atenciosa. Eu amo as pessoas, eu amo doar. Ainda tenho uma pequena aresta para parar, nem sei se vou me livrar dela, mas não tenho certeza se eu poderia fazer o que eu faço se eu não tivesse um pouco desse... Sabe, esse Eu meio que adquiri esse Eu tive que ter algo durante toda a minha vida para sobreviver ao que passei e sair disso. Eu tive que ser um pouco ambiciosa e para chegar aqui. E francamente eu fiquei farta, há anos atrás, de me desculpar por mim mesma. E Deus é bem-vindo para fazer qualquer coisa que Ele queira fazer na minha vida. Ele pode mudar-me da maneira que Ele quiser, sabe? Mas eu não posso fazer isso e eu não vou continuar tentando. Bem, Joyce, você não pode simplesmente não tentar mudar você. Bem, isso é burrice, você deve tentar mudar. Não, eu não tenho que tentar, eu preciso crer. É um trabalho para nós, mas é um trabalho espiritual que vai de fé em fé, em fé, em fé. Deus, eu acredito que você pode fazer o que quer que seja necessário em mim e através de mim, enquanto eu me apoio em você. Romanos capítulo 7, verso 15. Eu estou me divertindo muito aqui hoje, sabe? Agora, quem realmente lê a Bíblia, muitas vezes encontrou isso aqui e pensou, sim, eu entendo isso. Paulo disse, o apóstolo Paulo, porque eu não entendo minhas próprias ações. Eu estou desconcertado e perplexo. Eu não pratico nem cumpro o que eu desejo, mas faço aquilo que eu odeio. Aquelas coisas que o meu instinto moral condena. Agora, se eu faço habitualmente o que é contrário ao meu desejo, então isso significa que eu estou reconhecendo e concordando que a lei é boa e que eu estou tomando partido dela. No entanto, não sou eu mais quem faz a ação, mas o pecado que habita em mim e tem posse de mim. Espere um minuto, você está fazendo isso, mas você não está fazendo? Se não está fazendo isso, quem está fazendo isso? Eu estou um pouco confusa, Paulo, pois eu sei que nada de bom habita em mim. Alguém pode dizer a mim? Isto é, na minha carne. Nenhum bem habita na minha carne e na sua carne, mas em seu espírito. Você está cheio de coisas boas. Você não é apenas um corpo e uma carne, mas você é um espírito e você tem uma alma. E quando o espírito é alimentado mais do que a carne, torna-se mais forte do que a carne, e nós caminhamos pelo espírito. E quando nós caminhamos pelo espírito, então nós já não cumprimos o desejo da nossa carne, que sempre estarão lá. Sempre haverá desejos da carne. A carne, ela sempre será usada pelo inimigo para tentar vencer-nos, mas se somos espiritualmente fortes, ele não pode fazê-lo. É por isso que é tão tolo encher nosso estômago de comida 3, 4, 5, 6 vezes todos os dias e nunca tirar tempo nem se preocupar em levar o alimento espiritual que precisamos, o qual é o único que nos levará a uma vida feliz realmente. E eu acho que muitas pessoas comem mais do que deveriam porque estão vazias por dentro e estão tentando alimentar a coisa errada. Obrigada, eu prosseguirei.
Eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque eu quero fazer o que é certo, mas não consigo fazê-lo. Eu tenho a intenção e o desejo de fazer o que é certo, mas não há poder para realizá-lo. Pois eu não pratico os atos que desejo, mas o mal que eu não quero fazer é o que eu estou fazendo. Bem, alguém pode dizer, cara, eu já passei por isso antes, eu sei exatamente do que ele está falando a respeito. Nós queremos fazer o que é certo, mas às vezes isso parece que é tão frustrante porque você quer fazê-lo, mas depois vem essa frustração porque você não consegue fazê-lo. Versículos 24 e 25. Ó miserável, ó homem infeliz e lamentável e deplorável que eu sou. Quem irá libertar-me dos grilhões desse corpo de morte? Ó, graças a Deus, Ele vai. Quem irá libertar-me? Oh, graças a Deus, Ele vai, através de Jesus Cristo. Quem irá libertar-me? Oh, graças a Deus, Ele vai. Quem irá libertar-me? Oh, graças a Deus, Ele vai, através de Jesus Cristo. E para ser honesto, eu não tenho tempo para mostrar todas, mas a Escritura, após Escritura, após Escritura, que diz exatamente a mesma coisa. Agora, eu acho que é importante tomar um momento para mostrar 1 Pedro 5, verso 10, porque há algo chamado de sofrimento pelo qual nós passamos. E muito embora não seja um assunto muito preferido para muitas pessoas, é algo que nós poderíamos também encarar e entender o que está acontecendo, porque isso vai ajudar-nos a não fugir das coisas que, na verdade, irão trazer o bem em nossas vidas, sabe? 1 Pedro 5, verso 10. E depois de ter sofrido por um pouco, o Deus de toda a graça, que transmite toda a bênção em favor, que chamou vocês para a sua própria glória eterna em Cristo, agora veja isso, Ele próprio tornará e completará o que vocês devem ser. Restaurará, confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Então ele está dizendo, e depois de ter sofrido um pouco, Deus de toda graça irá restaurá-lo completamente e fazer o que você deve ser. Ok, então por que o sofrimento? Por que você não pode fazer isso agora? Bem, com certeza não tem todas as respostas. Eu não estou tentando fazer uma série de 5 partes sobre o sofrimento, mas deixe-me apenas dizer no que eu acredito. Primeiramente, não acho que Deus sempre faça tudo em nossa vida imediatamente. Porque às vezes Ele quer que nós possamos superar o bastante para realmente apreciar quando nós conseguimos o nosso avanço. Amém? Eu acho que Deus nos dá tempo suficiente para nos desgastar completamente. Então, quando esse avanço vier, nós sabemos que foi Deus e não nós. E nunca vamos ficar tentados a tomar o crédito. Então haverá coisas para superar. Mas Deus vai nos ajudar a superá-las. E no momento certo, Deus pode se mover rápido. E quando Ele começa a se mover, oh meu Deus, eu disse isso 2 vezes na conferência e eu quero dizer de novo. Para ser honesta com você, as circunstâncias que temos na vida não são tão importantes quanto nós pensamos que são. O que é realmente importante é o que está acontecendo lá dentro de nós. Porque, na verdade, você pode ter circunstâncias realmente boas e uma atitude péssima, e assim você será mais infeliz do que alguém que tem circunstâncias difíceis e uma ótima atitude. Veja, o nosso problema não é realmente o nosso problema, é a nossa atitude em relação ao nosso problema. Esse é o problema. Então, eu disse isso algumas vezes, mas é apenas... Acho que isso prova uma questão. Eu trabalho muito duro fazendo o que eu estou fazendo e tenho trabalhado por muitos anos. Mas o que eu faço não é difícil. Porque eu faço isso com uma tranquilidade interna. Então, isso não é fácil de fazer, mas eu faço isso com tranquilidade.
Mateus 11, 28, Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, eu aliviarei, tranquilizarei e refrigerarei suas almas, seu homem interior. Assim, nós nem precisamos realmente pedir a Deus o tempo todo para remover o nosso problema. O que precisamos fazer é pedir-lhe que nos fortaleça, para que possamos melhorar. E sabe o que eu quero dizer com isso? Que podemos agir como crentes maduros e saber que através do poder do Espírito Santo podemos fazer o que for preciso fazer na vida e fazê-lo com um sorriso no rosto. Você diz: Joyce, você não conhece a minha situação? Simplesmente não conhece minha situação. Bem, deixa eu te dizer. Existe uma graça especial para o seu caso especial. Deixe-me falar com você francamente. Talvez você tenha uma criança com necessidades especiais e, obviamente, isso é muito desafiador. Conversei com pessoas que têm crianças com necessidades especiais e isso pode ser muito difícil, pode ser difícil para toda a família, pode ser difícil no casamento. Mas quer saber? Eu conversei com aqueles que sabem como receber a graça de Deus e falei com aqueles que não sabem. E as pessoas que sabem como receber a graça de Deus veem isso como um privilégio real. E elas sentem que aprenderam tanto com esta criança, como nunca aprenderiam em qualquer outro lugar na vida. Graça especial para um caso especial. Deus dará graça especial numa doença. Tem coisas sobre mim que você não sabe, mas eu preguei durante 10 anos do ministério, eu preguei com enxaquecas. E houve momentos quando eu me levantava e pregava, eu sentia como se tivesse uma faca no meu olho direito. Eu tive câncer de mama há 22 anos atrás. Eu tive que fazer uma cirurgia séria e 2 semanas depois, eu estava de volta ao púlpito pregando e ninguém sabia, mas eu tinha dreno saindo do meu corpo. Deus me deu graça de fazer o que eu precisava fazer. Amém? Temos que entender a diferença entre o que eu chamo de nosso ser e o nosso fazer. Meus filhos são meus filhos, não importa o que eles façam. Você já disse para um de seus filhos: eu quero que você saiba que não importa o que você faça, eu sempre vou amar você. Alguém já disse isso para seu filho? Por que falamos isso? Porque nós queremos que eles tenham uma confiança em nós, de que não precisam ser perfeitos, e mesmo que façam bagunça e cometam erros, ainda que sejam erros graves, nós estamos comprometidos e nós estamos determinados. Talvez eu não goste de tudo que você faça, filho, mas eu sempre vou amar você, sempre te amarei. Bem, se podemos dizer isso como pais humanos, o que estará Deus tentando nos dizer? Eu sempre vou te amar, não importa o que você faça, não importa quantas vezes você faça bagunças, eu estou determinado, eu estou comprometido. Nós vamos resolver isso juntos. Amém. Deus dará a você graça de ser uma mãe solteira, se é isso que você precisa ser. Você diz: Joyce, mas é tão difícil. Eu sei disso, e Deus sabe também. Mas você terá graça especial, se souber como recebê-la. Mas sabe, nós não recebemos graça com uma atitude ruim. Nós não recebemos graça se murmuramos, reclamamos o tempo todo e sentamos por aí sentindo pena de nós mesmos. Você recebe graça através da fé. Não diga assim vezes no dia: eu não consigo fazer isso mais, eu não aguento isso mais, é muito difícil, eu não posso fazer isso mais. Diga: eu posso fazer todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Deus vai dar-me a graça da qual eu preciso para passar esse dia em vitória. Deus está em mim e Ele vai dar-me o que eu preciso. Fé é uma atitude, ela é uma atitude positiva. Amém? Mas Joyce, estou tão cansada. Estou tão cansada. Eu sei. Eu já passei por isso. Vá se conectar, recarregar. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, eu posso fazer isso. Através de você eu posso fazer isso. Em nome de Jesus, eu posso fazer isso. Deus lhe dará a graça de não desistir.
Eu gosto de dizer assim: Deus vai dar-lhe a graça de ficar se precisar ficar, e Ele lhe dará a graça de ir se você precisar ir. Veja, às vezes nós precisamos nos afastar de algo e queremos ficar. E Deus nos dará a graça de ir, e às vezes queremos ir e Deus quer que permaneçamos. Ele nos dará graça para ficar. Eu trabalhei para algumas pessoas e eles não me trataram muito bem, sabe? Eu digo uma coisa, mais do que tudo, eu queria sair dali e começar meu próprio negócio. Mas eu sabia em meu coração que não era o que Deus queria que eu fizesse. E Ele me deu a graça para ficar. Eu estou tão feliz agora por não ter fugido, porque quando eu olho para trás, eu aprendi tanto, mas tanto. Muito daquilo que eu sou hoje foi construído em mim, durante aqueles momentos em que eu fiquei por decidir não fugir. E então, curiosamente, quando Deus me disse para eu ir, eu já tinha resolvido quase tudo ali, e então eu não queria ir. E Ele me deu a graça para ficar, e Ele me deu a graça para ir. E você precisa perceber que, seja qual for o seu caso, seja abuso, ou rejeição, ou abandono, ou traição, ou a morte de alguém que você ama, ou a perda de alguém que você ama, ou a perda de um emprego, um lugar em que você gostaria de se aposentar, ou você é mãe solteira, ou você está cuidando de pais idosos. Se você está num casamento difícil, você diz: eu acredito que Deus quer que eu fique. Então, querida, deixa eu te dizer, você pode ficar com um sorriso no seu rosto, energia nos seus passos. E se quisermos em nossas situações continuar a fazer o que é certo pela graça de Deus, Deus sempre vai vir e cuidará de nossas situações. Se precisar de uma babá para os seus filhos, ou de alguém para ajudar com seus pais idosos, ou se você precisa de ajuda porque você é mãe solteira, seja lá o que for que você precise, então Deus virá por você. Se você apenas, por favor, não me entenda mal, mas você não deve sentir pena de si, não murmurar, não reclamar, não resmungar, nem pensar que você é um caso especial que precisa de dispensação especial, mas só diga: eu sou um caso especial, mas eu tenho uma graça especial, então eu não tenho o direito de me olhar de forma diferente do que qualquer outra pessoa, porque a graça de Deus é suficiente para a minha fraqueza, e ela fortalecerá a mim e permitirá que eu faça tudo o que preciso fazer. Alguém pode tomar posse disso hoje? Bem, eu gosto de dizer que a graça é um grande equalizador na vida, porque não importa o que nós temos ou não temos, a graça de Deus entrará e nos dará exatamente o que nós precisamos em todas as situações. Uau, e que empolgante isso é! Não importa o que eu não sou, porque a força de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O diabo é especialista em usar inúmeras circunstâncias